Tá, eu queria fazer uma pergunta um pouco menos objetiva, porém, na minha visão, igualmente importante. É assim, ó. Pô, você falou assim, o povo está descrente. Concordo, é fato. Mas por que a esquerda não consegue estar lá dentro dessa Por que crença, né? votam tanto no Eduardo que Paes, o acontece? cara que reza pro Porque, Malafaia assim, e pro Lula? Tipo, o povo está descrente, mas o povo do Rio de Janeiro sistematicamente vota nessa gente. Onde é que está o erro dessa questão? Como é que a gente corrige isso? Eu sei que não é fácil, porque eu já tinha se corrigido, né? Eu acho, Marcelo, que tem uma multiplicidade de erros nessa história, né? E os erros que precisam, inclusive, ser avaliados por nós como uma autocrítica que precisa ser realizada. O Rio de Janeiro viveu mais do que qualquer outro estado um baque a partir da Operação Lava Jato, um baque econômico, né? Ou seja, a nossa indústria relacionada ao petróleo, ao setor naval, ela foi destruída. E a associação que durante muito tempo teve na cabeça do eleitor do estado do Rio de Janeiro, da classe trabalhadora, de forças da esquerda como se fossem associadas, principalmente a figuras do PMDB, Cabral e companhia, fez com que a esquerda viesse a perder força e fôlego no estado do Rio. Quando eu defendo agora que a gente tem que ter uma candidatura própria da esquerda, vai ter gente que diga o seguinte: não, mas isso é uma responsabilidade. Tem que apoiar a candidatura do Eduardo Paes, mesmo ele tendo feito todos esses acenos e esses acordos com a extrema-direita, porque senão o candidato do bolsonarismo puro venha vencer, ainda que seja uma disputa que tem primeiro turno e segundo turno. A esquerda, muitas vezes, não se dá nem a possibilidade de fazer a disputa política real no primeiro turno. Essa associação com forças do chamado centrão, ou da direita, ou da extrema-direita, foi gerando na cabeça do eleitor do Rio de Janeiro também uma percepção de que são todos iguais, são muito parecidos. Uma hora estão contra, mas outra hora estão no mesmo barco, estão no mesmo palanque. Então, assim, chegou a hora, na minha avaliação, da esquerda apresentar o seu programa. O que quer fazer para tirar o estado do Rio de Janeiro dessa lama, desse caos político que se encontra nos dias de hoje, com um programa que seja específico e voltado para a classe trabalhadora do estado do Rio. E isso tem efeito não só para o estado do Rio de Janeiro em si, isso tem efeito para o Brasil. E aí eu quero tomar a liberdade de dizer por quê. Se você pega até as eleições de 2014, a direita e a extrema-direita não ganhavam no Rio. Naquela eleição onde a Dilma ganhou do Aécio, por uma margem muito pequena de votos, o Rio de Janeiro foi fundamental para que o Aécio não vencesse as eleições. Lá no Rio, a Dilma ganhou as eleições. Mas, a partir de 2018, com a ampliação da presença de milícias, com essa participação ativa de setores da igreja, como Silas Malafaia, eles passaram a ganhar no Rio. Se você pega o que vai acontecer na maioria dos estados do norte do Brasil, o Tocantins e o Pará são exceções a essa regra, mas você não teve a eleição, fora o Pará, de nenhum parlamentar de esquerda em todos os estados da região norte. Há uma tendência, numa parte significativa desses estados, repito, à exceção do Pará e de Tocantins, de vitória da direita. No Nordeste, Lula ganha de Flávio Bolsonaro, e a gente espera que a margem seja grande. No Sul, à exceção do Rio Grande do Sul, onde a coisa fica ali mais disputada por uma margem mais estreita, no Paraná e em Santa Catarina, há uma tendência de vitória da extrema-direita. Aí você vem para o Centro-Oeste, a direita e a extrema-direita, nós temos que diminuir margem, mas há uma tendência de vitória deles. Aí a gente vem para o Sudeste. No Sudeste, no Espírito Santo, o governo de Casagrande, a indicação do seu sucessor ali, o Ferraz, não pode se dizer que se trate de uma candidatura de esquerda. O Ferraz é nitidamente uma figura ligada ao neoliberalismo e que vai ser candidato a governador. Em Minas Gerais, nós temos que ganhar de novo, mas os caras têm força ali. A figura nefasta de Nicolas Ferreira, ela infelizmente tem a força que teve um deputado com a votação que ele teve. Eu espero que até a eleição, com tudo que a gente vai explicitar para a população brasileira, ele tenha menos força, mas não dá para dizer que eles não têm uma engenharia ali
onde eles consigam ter uma candidatura competitiva. Em São Paulo, a disputa aparentemente está mais acirrada, ou pode ficar mais acirrada, mas eles estão na máquina, né? O Tarcísio está com a máquina na mão. E a direita vem vencendo sucessivamente as eleições para o governo de São Paulo. O Rio é o estado onde você pode resgatar uma lembrança positiva que a população tem de um governo identificado com a esquerda, que é o governo Brizola. E onde você tem, até ontem, o governo do estado que era o mais mal avaliado no Brasil. Eu queria repetir esse dado, pesquisa Atlas, não é meu. Até muito pouco tempo, antes da matança, o Cláudio Castro era o governador mais mal avaliado do Brasil, entre os 26 estados brasileiros do Distrito Federal. Pesquisa Atlas. Aí o cara faz uma matança, ganha corpo político para ter uma candidatura ao Senado, para se blindar dos crimes cometidos. Está errado, não dá. Nós temos que entrar no campo para jogar. Agora, a gente só consegue entrar no campo para jogar de fato com uma candidatura que tenha nitidez política, que defenda questões que são fundamentais para a classe trabalhadora do Rio. Eu falei aqui sobre CIEPs, eu falei sobre reestatização da SEDAI, eu falei sobre emprego entre jovens, o desemprego que é grande, a necessidade da gente ter a apresentação de um programa robusto de emprego na juventude, mas eu poderia falar dos altos índices de violência. A responsabilidade pelos altos índices de violência no estado do Rio de Janeiro é da direita, que se reveza no poder no estado nos últimos 30 anos. E nós vamos deixar de fazer essa discussão política que tem um peso não só para o estado do Rio de Janeiro, mas indiretamente, ou até diretamente, para o Brasil como um todo. Eu acho que a gente não pode abrir mão desse espaço político. É importante para o Rio, mas é importante também para a derrota que a gente precisa fazer com que a extrema-direita tenha no Brasil. E não se engane, Eduardo Paes, na hora do pega para capar, ele vai ficar, não é nem com a direita, nem com a esquerda, ele vai ficar com o centro. O centro sabe do quê? Do próprio umbigo. Ele vai fazer a movimentação que for necessária para ele se eleger, sem maiores preocupações, claro, inclusive com a movimentação nacional. Então, ter uma candidatura com esses compromissos, eu considero que é fundamental. Glauber. Mas deixa eu te sem interromper, Pedro, mas só na... da esquerda, e por isso eu defendo, claro, que eu seja candidato. Uhum. Deixa eu só pegar indo nessa linha. Veja, deputado, a última vez, o Brizola saiu em 94, nós temos 32 anos aí. Pô, tem uma galera, quer dizer, o cara que nasceu em 94 já tem 32 anos. Ele não tem mais uma experiência de ver o que é um governo de esquerda, e coloque isso aí os caras de 40 anos, porque afinal de contas, se o cara tinha 8 anos, ele também não sabe o que era o governador. Faço a mesma lógica para o governo Lula, que saiu, o Lula em si, que saiu em 2010, e o cara que nasceu em 2010 está votando esse ano aí, o primeiro voto. O que aconteceu, deputado, que nós não conseguimos chegar, a rejeição do Lula nos jovens está brutal. E aí, falando do Rio de Janeiro, pô, mas 32 anos que nós tivemos o último cara de esquerda, as pessoas nem sabem o que é isso. Como é que a gente se perdeu no meio do caminho, que nós não sabemos mais falar a língua do povo? Isso me deixa angustiado. Nós não sabemos falar a língua do povo. Por quê? O que aconteceu, Marcelo, na sua visão? Mas, assim, pensando num caráter exclusivamente eleitoral, é claro, podia falar estruturalmente, do trabalho de base, daquilo que tem que ser realizado, do que tem que ser feito, mas eu vou resumir a minha resposta à tua excelente provocação ao caráter eleitoral. Há 4 anos atrás, quem foi o eleitor e a eleitora de Lula? Se você pega a avaliação dos principais institutos de pesquisa, uma grande maioria, uma grande força no Nordeste, nas periferias, entre as mulheres, sim, e entre a juventude. O Lula ganhou, e ganhou bem, entre a juventude nos últimos 4 anos. Ou seja, então é um sentimento que pode ser recuperado em relação às próximas eleições. Agora, para isso, tem que ter candidatura disruptiva, né? Que é a palavra da moda. Tem que ter candidatura que aquele jovem olhe e se identifique e veja. Não, por isso que eu estou defendendo uma candidatura com esse perfil para o Rio de Janeiro. Ou seja, olha, essa candidatura, ela está falando que as outras candidaturas não estão. Ela está indo ao ponto que é fundamental. Ela dá uma alternativa, né? Ela dá uma alternativa de não ser uma repetição
daquilo que nós já conhecemos, como se fosse um script pré-montado. Tem que ser uma campanha que levante as pessoas, que arrepie os cabelos do braço, que dê vontade de estar na rua, panfletando, que dê vontade de estar na rede. Claro que são realidades completamente diferentes. Não dá para tornar igual ou fazer analogia com realidades que são tão distintas. Mas me permita fazer isso grosseiramente também. Nós temos que ter uma forma Mandani aqui no Brasil, né, que foi eleito lá prefeito de Nova York, onde o engajamento das pessoas esteja além dos métodos tradicionais de fazer campanha. Aquela pessoa que diz o seguinte, porra, eu estou há 2, 3 eleições sem votar, mas nessa eu vou, porque eu estou gostando daquilo que está sendo proposto. Você quer o seu Mandani do Rio? Vai ter uma mudança direta na minha vida. Ou seja, a pessoa sentir vontade, dialogar prioritariamente com aqueles 30% de abstenção. Porque a gente está fazendo um cálculo, eleição pós-eleição, que é o seguinte, 30% com a direita, extrema-direita, 30% com a esquerda, e vamos conquistar aqueles que estão no meio do caminho. Aí vem a ala direita e diz o seguinte, temos que dar uma moderadinha no discurso, temos que falar pouco, porque se a gente fala pouco, a gente faz com que a Suzana Vieira passe a votar com a gente. Ela não vai ser lavajatista mais e ela vai dar um voto para a gente nessa eleição. Mas nós estamos esquecendo que entre esses que estão no meio do caminho, tem 30% de gente que está se abstendo e que não está indo votar porque não está se encantando com a possibilidade de ter uma força política que chame a atenção dela. Porra, é isso que a gente está tentando fazer. Essa é a tentativa. É isso que eu acho que a gente precisa fazer no estado do Rio de Janeiro. E eu acho que vocês percebem como é que eu me empolgo com essa hipótese. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!